saíram porque a diretoria do Corinthians espera ter avanços em propostas milionárias para fechar com um novo patrocinador no espaço master da camisa. Corinthians sofreu nova condenação na FIFA por compra não paga de mais um jogador feita na temporada passada e o ex-presidente André Sanches prestou esclarecimentos ao Ministério Público e admitiu o uso indevido do cartão corporativo do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais uma condenação na FIFA. É isso mesmo, o Timão sofreu mais uma condenação por compra não paga de jogador que chegou na temporada passada. O Corinthians já está com transfer ban. Corinthians que não pagou pela compra do zagueiro Félix Torres do ano passado. O Santos Laguna, equipe que vendeu o jogador ao Corinthians, recorreu à FIFA. Corinthians condenado à FIFA, recorreu ao CAS. E desde o último dia 12 de agosto, com a condenação do CAS, o Corinthians está impedido de registrar novos reforços. Então tem que pagar para poder ter a liberação. Além do Félix Torres, o Corinthians tem algumas semanas para pagar o Matias Rojas, aproximadamente 45 milhões, ou sofrerá outro transfer ban. A situação financeira do Timão totalmente complicada e ainda por cima tem outras condenações que o Corinthians aguarda do CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, cerca de 24 milhões de reais por não ter pago o Tadieres pela compra do Garro, cerca de 7 milhões de reais por não ter pago pelos empréstimos do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk, além de mais 8 milhões de reais pela compra não paga do Martinez junto ao Philadelphia Union. E agora surgiu mais uma. O Corinthians sofreu uma nova condenação da FIFA, dessa vez por não pagar cerca de 800 mil euros pela compra do volante Charles. Corinthians acertou a contratação do Charles no ano passado em 3 parcelas, totalidade de 1 milhão e 600 mil euros. O Corinthians pagou 2 parcelas de 400 mil euros cada e a última parcela, que seria em março desse ano, o Timão não pagou. Aí a equipe do Midtjylland da Dinamarca, ex-equipe do Charles, recorreu à FIFA em março. O Corinthians já está condenado e agora recorreu ao CAS e terá aí mais alguns meses até a condenação que virá do CAS, só que o Charles na FIFA já virou condenação, então podemos colocar aí que é questão de tempo para o Corinthians sofrer mais uma condenação de mais um atleta que foi comprado no ano passado e não foi pago. A minha opinião, quanto a mais essa condenação da FIFA pela compra do Charles não paga é a seguinte: que absurdo, que situação que o Corinthians se encontra pelos atletas contratados na temporada passada, gestão Augusto Melo. Félix Torres já virou transfer ban, o Matias Rojas não foi contratado na gestão do Augusto, mas foi feito um reacordo com ele, que teve uma cláusula que se ele não recebesse corretamente ele poderia ir embora, e foi o que aconteceu. Agora a condenação de 45 milhões de reais, se não pagarem algumas semanas, será outro transfer ban, além de todos esses que eu falei para vocês. Garro, 24 milhões, o Maicon, cerca de 7 milhões, Martinez, 8 milhões e agora pouco mais de 6 milhões pelo Charles. É um Corinthians que vai se complicando cada vez mais, financeiramente falando. Os riscos de acumular transfer bans podem complicar ainda mais a situação do Corinthians. Hoje a punição é não poder contratar por 3 janelas, mas sabemos que acúmulos de transfer ban pode acarretar em punições mais severas, perder pontos, de repente até rebaixamento. Claro, esse seria o último caso, mas é o Corinthians que vai correndo cada vez mais riscos. Enfim, enquanto o Corinthians não encontrar uma forma de atrair novas receitas, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é tratado como uma das esperanças, infelizmente a situação vai piorando cada vez mais. E agora vamos falar sobre o depoimento do ex-presidente André Sanches. André Sanches prestou depoimento sobre os supostos gastos irregulares
no cartão corporativo do Corinthians ao Ministério Público. Conforme estamos acompanhando, o Ministério Público está trabalhando forte, investigando supostos crimes dentro do Corinthians, dentre eles notas fiscais frias, empresas de fachadas e absolutamente os supostos gastos irregulares no cartão corporativo. O Ministério Público, comandado pelo promotor Cássio Conserino, está investigando as 3 últimas gestões do André Sanches, do William Monteiro Alves e também do Augusto Melo. E o André Sanches, por ter assumido um gasto de aproximadamente R$ 9.000 em 2020 no cartão corporativo do Timão, foi o primeiro a prestar depoimento. O depoimento dele aconteceu ontem, quinta-feira, dia 2/10. E como que foi? Durante esse depoimento ao Ministério Público, esse depoimento dele durou cerca de 15 minutos, tratando principalmente os gastos no cartão corporativo. Lembrando que no Réveillon de 2020, em Fernando de Noronha, uma viagem, o André Sanches acabou fazendo alguns gastos no cartão do Timão. Ele reconheceu o uso indevido ao promotor Cássio Conserino e afirmou já ter ressarcido o Timão em cerca de R$ 15.000 e está aguardando a definição do financeiro do Corinthians sobre a correção monetária que ainda precisa ser paga. Além disso, ele justificou que uma compra em uma joalheria feita também em Fernando de Noronha teria sido aprovada pelo Corinthians porque foi um presente do encontro que ele teve. Ele acabou presenteando com esse relógio, na verdade foi um relógio que ele comprou, ele acabou presenteando em nome do clube. Então, André Sanches prestou depoimento, alguns esclarecimentos ao promotor Cássio Conserino e absolutamente que as investigações ainda seguem. A minha opinião quanto a esse depoimento do André Sanches é a seguinte: estamos falando do primeiro depoimento de tudo que o Ministério Público vem investigando desde o mês de junho, na verdade, quando começaram os vazamentos das primeiras faturas dos gastos, desses gastos dos cartões corporativos do Corinthians. O André Sanches destacando que ele tentou ainda sair desse depoimento, tentou não prestar esse depoimento, mas depois acabou desistindo e prestou o depoimento, como eu disse, durando cerca de 15 minutos. Então ele acabou admitindo que fez o uso indevido, que já devolveu o dinheiro, agora aguarda os cálculos do financeiro do Corinthians para devolver os juros e correções. Então é apenas o começo de tudo que está sendo feito pelo Ministério Público. O André Sanches já deu seu depoimento, eu acredito que o do William Monteiro Alves também dará, Augusto Melo também vai prestar os seus esclarecimentos, seu depoimento. Então o Ministério Público vem trabalhando forte para tentar descobrir, além, claro, dos supostos crimes por uso indevido do cartão, também supostas notas frias, empresas de fachadas, além de supostas ligações do clube com crime organizado. Então Cássio Conserino está trabalhando forte para tentar resolver, para tentar descobrir tudo o que aconteceu de errado dentro do Corinthians, absolutamente que a partir da gestão de 2018, mas eu acredito que com o passar do tempo e as descobertas, o Ministério Público vai se aprofundar cada vez mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês por que dentro do Corinthians a possibilidade de avançar em um novo patrocínio master é tido como esperança de novas receitas para o Timão, que está precisando muito. Conforme estamos acompanhando, a situação financeira do Corinthians vai se complicando cada vez mais. Corinthians hoje impedido de registrar novos jogadores, R$ 40 milhões temos que pagar ao Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres para se livrar dessa punição. Além desses 40 milhões, Corinthians tem que se acertar com o Rojas em cerca de 45 milhões. Temos algumas semanas para isso. Se não se acertar, será mais um transfer ban. Aí o Corinthians terá 2 transfer bans e absolutamente que os riscos de punições mais severas vão aumentando. Além disso, Corinthians deve pelo Garro 24 milhões, empréstimo do Maicon 7 milhões, Martínez cerca de 8 milhões, o Charles, que eu acabei de informar a vocês, pouco mais de 6 milhões,
Além, claro, juntando todas as dívidas do Corinthians, que uma totalidade hoje falando de valores acima de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então, a diretoria do Corinthians, departamento de marketing, vem trabalhando para atrair novas receitas para o clube. E se tem, por exemplo, algo que é tido como grande esperança para atrair novas receitas, é o patrocínio do Espaço Master da nossa camisa, a parte mais nobre da camisa, que hoje está com a Esportes da Sorte. Esportes da Sorte fechou um contrato com o Corinthians de 3 anos. Há quem diga que está entre 103 e 115 milhões de reais por ano. Vamos tratar como 115, então, um contrato de 3 anos, 345 milhões. E a diretoria do Corinthians espera, a partir do início desse mês de outubro, ter avanços em novas negociações e tem esperanças para fechar um novo patrocinador com uma nova empresa ou, de repente, até com a Esportes da Sorte, atualizando os valores. Dentro do Corinthians já todos entendem que os valores estão defasados. Mas por que a diretoria tem esperanças de avanços? Desde o início desse mês de outubro, a multa rescisória para a saída da Esportes da Sorte caiu e caiu muito. Se até o final do mês de setembro estava na casa de 120, entre 120 e 130 milhões de reais, agora caiu entre 30 e 40 milhões de reais. Então, essa queda gigantesca no valor da multa rescisória dentro do Corinthians é tratado como esperanças para aumentarem as propostas no Espaço Master da nossa camisa, como eu disse, é a parte mais nobre. Quanto a valores, a diretoria do Corinthians sonha em dobrar os valores, então vamos arredondar para 350, de repente 700 milhões. É o sonho da diretoria do Corinthians, é o sonho de receber propostas. O Corinthians aguarda propostas nessa casa, mas absolutamente que também há um entendimento que valores um pouco menores podem também serem discutidos. Então, com a queda dessa multa, a diretoria do Corinthians tem esperanças em avanços em fechar um novo patrocínio, ou a Esportes da Sorte atualizar os valores, ou fechar como outra empresa. Lembrando também que a diretoria trabalha para vender os number rights da Arena. A minha opinião quanto à diretoria do Corinthians ter esperanças em avanços em um novo patrocínio master é a seguinte. Primeiramente, Corinthians necessita de receitas, de entrar dinheiro urgentemente. Senão, o final de ano vai ser muito complicado. Se o Corinthians não conseguir, por exemplo, resolver essas questões do transfer bans, podemos chegar no final do ano com acúmulos de transfer bans. O do Matias Rojas mesmo, o Corinthians tem até o início ali, primeira, no máximo segunda semana do mês de novembro. Então, o Corinthians necessita o quanto antes possível negociar esses valores com o Rojas. Também tem que pagar o Santos Laguna, além, claro, do Tadjeres pelo Garro, o Shakhtar Donetsk, o Philadelphia Union, agora também o Midtjylland da Dinamarca. Então é um Corinthians que necessita de dinheiro. Então é por isso que necessita fechar novos valores no Espaço Master da camisa. Tem também as questões dos number rights da Arena, mas com esses novos valores da multa rescisória, lembrando que a multa rescisória da Arena caiu no início de setembro, também tiveram esperanças, mas não tivemos nenhum avanço significativo na venda dos number rights. Agora no Espaço Master existem esperanças que poderemos ter avanços próximos dias, próximas semanas. Nós, como torcedores, temos que torcer e muito realmente para que tudo dê certo. O Corinthians necessita de dinheiro, a situação financeira está cada vez mais caótica, que tomara que consiga 700 milhões, de repente 650 milhões, até eu acredito que a partir de 600 milhões a diretoria do Corinthians vai ficar meio balançada ali. Então vamos torcer para que tudo dê certo. Então, propostas são aguardadas. O Corinthians aguarda 700 milhões, claro que discutirá outros valores e também tem esperanças de avanço, na verdade, pelo fato da multa rescisória ter caído e ter caído significativamente. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de mais uma condenação na FIFA, dessa vez por não ter pago a compra do volante Charles. E sobre o depoimento do ex-presidente André Sanches, o que vocês acham? Vocês acham que
A partir de agora, o Ministério Público vai intensificar cada vez mais essas investigações e em breve teremos outros depoimentos. E quanto às esperanças da diretoria do Corinthians em ter avanços para fechar um novo patrocinador no espaço master da camisa, o que vocês acham? Será que realmente valores milionários, bem acima dos que temos hoje, podem chegar ainda esse mês como propostas? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!